Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tutor. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$ 5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Hoje nós iniciamos o evento webinar Conferência de Bandung, Perspectivas e Impactos do Movimento dos Não Alinhados como terceiro bloco independente em um sistema bipolar, organizado pelo projeto de extensão Pampa Sul Simulações Internacionais, um projeto vinculado à nossa Universidade Federal do Pampa, aqui no Campo Santana do Livramento. A palavra é sua, João. Obrigado, eu vou marcar meu tempo aqui para eu tentar não ir muito além. Primeiro quero agradecer mais uma vez o convite, é uma grande honra para mim estar aqui hoje. Fiquei muito feliz, aceitei na hora que foi falado, principalmente por causa do contexto, né? A gente discutir a Conferência de Bandung é extremamente importante, porque é uma história que também de formas indiretas é nossa e que a gente se apropria muito pouco dela e que a gente precisa de compreendê-la melhor, até para a gente poder compreender os campos que cada um de nós estudamos, né, e que interessam também aqui a todos. Para causar um constrangimento no Fábio, vou fazer o convite ao vivo, porque aí fica mais difícil dele me negar, né? Tenho muito interesse em levar o seu livro para a gente fazer um lançamento no meu canal e também no Revolushow, depois a gente conversa. Acho que o seu livro é importantíssimo, de fato, eu desconheço em língua portuguesa um livro que seja voltado especificamente para isso, inclusive, né, é um campo que a literatura acadêmica internacional trata muito pouco, ou às vezes trata muito mal, né, salvo algumas tentativas que vêm acontecendo depois, e eu vou falar disso também na minha fala. Eu quero falar na minha fala de duas coisas. Eu quero falar um pouco do que me foi pedido, né, que é esse after, né, que é o que acontece depois de Bandung, e quero falar também de um prisma mais historiográfico, né, de algumas discussões que vêm ligadas também exatamente deste depois, né, dessa pós-colonialidade, decolonialidade, anticolonialidade, estudos subalternos, aonde que a gente vai se encaixar aí, como que a gente pode, né, pensar esse sul global, esse terceiro mundo, esse conflito sul-norte, né, a partir das perspectivas que vão sendo construídas, né. Um primeiro momento que eu quero falar, e que eu acho que é importante a gente falar, é que a Conferência de Bandung é um marco muito importante, mas ela não é uma primeira ação que não tenha nenhum histórico pretérito de ações, né, que ela não surgiu do nada, ela é fruto de um longo caminhar histórico, que começa ainda no início do século XX, com as conferências anti-imperialistas e antirracistas, né, muitas delas, inclusive, ironicamente, né, aconteceram na Europa, né, do Congresso de Baku de 1920, que é um congresso muito desconhecido, mas que foi muito importante, porque mesmo tendo sido organizado pela Terceira Internacional, ele contou com quase 50% dos membros não alinhados, e foi a primeira vez, né, que você teve aquela quantidade de pessoas discutindo os problemas da colonialidade, como romper com ela, né, um marco do anticolonialismo muito importante, né.
Outras conferências já vinham sendo forjadas no seio da própria Ásia, né? A gente lembra aqui do Grupo de Colombo, que já vinha se reunindo no começo da década de 50. Então, assim, a Conferência de Bandung, ela coroa esse momento, ela é um marco temporal muito importante, muito perene, muito pouco estudado, né? Vai ser a partir da Conferência de Bandung que nós vamos ter o terceiro mundismo surgindo enquanto esse fenômeno geopolítico que vai ser muito importante, né? E eu quero tentar entender aqui com vocês um pouco deste fenômeno e das limitações desse fenômeno, né? A conferência é um momento de muita esperança, né? É um momento de muita alegria, de muita esperança. Se a gente vê as fotos, se a gente vê as raras filmagens que tem, a gente vê, né, como aquilo foi abraçado, né, pelos aqueles povos que dela participaram, e como aquilo foi um momento, inclusive, de catarse coletiva muito grande, né? Só que nas décadas que vieram depois da conferência, eu vou tentar, por uma questão de tempo, chegar mais ou menos até 70 e poucos, vou colocar 20 anos ali para frente, né, a Realpolitik que subjaz, que é esse liame que subjaz, acabou mostrando também as limitações, né, da própria conferência, por causa, inclusive, né, dessa difusão ideológica muito grande que a gente tinha na conferência, né, como a gente falou, né, todos os professores aqui antes de mim já citaram, eu só vou citar de novo para a gente lembrar. Não apenas a gente tinha ali dentro, né, a ideologia do socialismo, a ideologia do capitalismo sendo representada, como a gente também tinha monarquias, repúblicas, e muitas vezes locais que eram uma única nação, ainda divididos em duas representações antagônicas, cada uma ligada a um dos polos da Guerra Fria. Então, por mais que a conferência, né, o espírito de Bandung, toda a ideia do movimento dos não alinhados, seja de ultrapassar, de ir além, né, da Guerra Fria e dessa ordem bipolar, ela está imiscuída inexoravelmente dentro da Guerra Fria e da ordem bipolar. Um exemplo muito fácil para a gente ver isso são as próprias preocupações geopolíticas que vão fazer com que seus membros caminhem ora para um lado, ora para o outro, que rompam com alguma das coisas que eram fundamentais. Por mais que na própria conferência, né, a questão do desarmamento, né, da não proliferação e da questão nuclear foi uma questão, ela ainda foi uma questão menor, seria uma questão maior quando, por exemplo, em Belgrado ou posteriormente no Cairo, mas vai ser nesses 10 anos de diferença que nós vamos ter alguns fatores que vão ser muito importantes, né? Primeiro, a reorganização da própria União Soviética pós 20º Congresso do PICUS, né, com a morte de Stalin e o surgimento e a subida ao poder da figura de Nikita Khrushchev, né, que vai ter um tratado, vai ter relações internacionais muitas vezes muito pouco cuidadosas, né, a falta que fez um Vyacheslav Malatov, né, expulso durante um tempo do partido, depois aceito de volta, para capitanear isso, foi muito sentida, né. O Khrushchev vai aumentar a retórica da nuclearização, mas não vai fazê-lo à toa pela simples vontade de explodir bombas, vai fazê-lo também porque, apesar do tratado que vai ser assinado, né, há nações entre os Estados Unidos e a União Soviética, a França vai continuar desenvolvendo seu programa nuclear, também o Reino Unido desenvolvendo seu programa nuclear, até que chega um ponto de ruptura, né, que a União Soviética volta nesse programa nuclear. Nesse ínterim também a China vai conseguir desenvolver a sua própria bomba nuclear, sendo que na sequência a Índia também por problemas fronteiriços, bem mais depois o Paquistão, né? Toda essa questão nuclear, ela pesou muito dentro de Bandung e foi ela, por exemplo, que fez, né, num primeiro momento, o Nasser se aproximar muito mais do campo soviético do que ele falou que se aproximaria durante um tempo, né? Um outro fator que eu acho que também é importante a gente mencionar, que também é de 55, é o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, ele tem uma questão econômica muito forte, que é o que leva ele a não ser assinado, por exemplo, pela Coreia do Norte, que prefere desenvolver as suas próprias capacidades, né, e que vai fazer também com que a China se afaste cada vez mais da esfera de influência soviética até a ruptura, né, bem como, né, o Tito também, que já tinha, né, vários problemas de
problemas políticos já durante o período de Stalin vão se piorar em alguns pontos durante o período de Khrushchev, mas também vão trazer uma dissensão essa que vai ser quebrada no período do Brezhnev, né, onde a gente vai ver uma Iugoslávia mais afastada até que Tito recebe a medalha de Lenin, e aí a gente vê uma nova proximidade. Durante esse período todo, nós também vamos ter a crise na Tchecoslováquia, né, que é uma crise que leva a uma nova compreensão por parte dos países não alinhados das políticas de intervenção da União Soviética, né, União Soviética que 14 meses antes dessa crise da Tchecoslováquia, ali em 68, 69, tinha capitaneado esforços junto aos países não alinhados, né, para auxiliar contra a guerra movida pelos Estados Unidos na Indochina, né? Poucos meses depois vai fazer isso, e isso vai criar um mal-estar, né? Tanto que a gente vai ver, né, aproximações e desaproximações muito rápidas acontecendo por parte do Egito, por parte da Iugoslávia, né, por parte de outros membros. Para além disso, a gente não pode se esquecer do massacre que ocorre na Indonésia, são quase 1.200.000 mortos, né, os comunistas da Indonésia são brutalmente assassinados pelas ruas, pelos interiores da cidade, das formas mais brutais e cruentas possíveis, né, com a óbvia intervenção estadunidense, né? Então esse primeiro momento de uma detente ali no final da década de 50, começo da década de 60, na década de 70 a gente vê esse novo recrudescimento nesses movimentos que vão indo e voltando, movimentos esses também que vão se refletir, né, na própria política desses países não aliados, né? Também com o surgimento de uma Argélia independente, né, e com a fraqueza do Egito pelo próprio conflito envolvendo Egito, Israel e o Oriente Médio, né, e depois a subida do Sadat, né, que não tinha, né, a capacidade até de carisma de governo que o Nasser tinha. A gente vê também a Argélia subindo como um novo ponto ali do movimento, né, na África. Também na África a gente vai ter, né, a professora falou da Costa do Ouro de Gana, né, do Kwame Nkrumah, né, o Kwame Nkrumah que vai sofrer brutalmente na sua pós-independência, com as divisões internas que foram fomentadas pela antiga colônia no Reino Unido, e que vai se radicalizar também nas suas visões, né, sendo que 10 anos depois da conferência ele vai escrever o seu clássico Neocolonialismo, né, ideias essas que o Kwame Nkrumah defende no neocolonialismo, que já tinham sido admoestadas e avisadas por Fanon, né, por Frantz Fanon. Isso eu acho que é uma coisa interessante de ver, né? Fanon já falava da possibilidade do surgimento de burguesias compradoras dentro das elites encasteladas ali. Eu tenho para mim que ele estava falando de Côte d'Ivoire e do Houphouët-Boigny, né, que era basicamente um lacaio da França, mas isso é algo que acontece nessa pós-colonialidade da África como um todo, né? A gente pensar um outro conflito que é bem interessante, e uma outra relação que é interessante, o professor Fábio falou, né, falou da SEATO, né, falar da CENTO também, né, da Central Treaty Organization, né, que participavam os países do Oriente Médio, o Iraque depois vai sair, né, com sua independência, mas ainda assim a gente já tinha desde os primórdios ali, né, como também as professoras falaram, governos que eram aliados ao campo estadunidense, governos que eram aliados ao campo soviético. Então, a verdade é que a carta de intenções, né, e desse espírito que fica de Bandung, ele sofre muito com a realidade inexorável dos fatos, com a Realpolitik, que vai trazer o peso disso, né? No final da década de 70, principalmente da metade em diante da década de 70, nós vamos ter, né, o rompimento do padrão ouro de Bretton Woods, e aí com isso, né, as questões econômicas vão começar a pesar cada vez mais, e talvez a gente tenha um pouco de uma preocupação um tanto quanto menor dos países, né, que estão sob a esfera dos não alinhados com as questões internacionais, por causa de uma premência muito grande, né, do seu próprio desenvolvimento, no caso, subdesenvolvimento econômico, né? A professora falou de como que o terceiro mundo vai ganhando essa pecha negativa, né, o termo é ali de 52, vai aparecer com muita força a partir de 55, mas já na década de 70
já vai ganhar essa pecha negativa, né? Mesmo, por exemplo, uma outra coisa que é interessante a gente pensar do pós da conferência é como que isso gera diversos tipos de interligações que vão tentar ser aproximadas, né? Esse afroasiatismo que vai nascer em Bandung vai virar o tricontinentalismo de Havana, ou a tentativa de tricontinentalismo de Havana depois, obviamente já sobre a influência do bloco soviético, né, e também contando já com movimentos intestinos muito mais avançados, né, como da Guiné, como de Cabo Verde, né, e também dos movimentos das antigas e finais colônias de Portugal na África, né, que vai ter Moçambique, vai ter Angola, vão ter movimentos intestinos que o próprio Fábio falou, né, que tenta-se primeiro, né, apoiar a elite local ou o país colonial e depois disso não conseguindo, tenta-se apoiar insurrecionistas que sejam cooptáveis pela CIA, né. Outro caso clássico disso que acontece em vez de Ásia, que acontece em Ásia, que acontece em vez de África em Ásia, né, é a questão da própria Península da Indochina, né, a forma como a monarquia do Camboja, né, vai ruindo ao longo do tempo nessa tentativa de ficar flertando ora com um campo, ora com o outro, mantendo uma pseudo-neutralidade, como foi em Geneva, vai levar a um golpe de direita muito duro de Lon Nol, né, lembrando que os Estados Unidos investiram mais no Laos e no Camboja do que eles tinham investido na Segunda Guerra Mundial. Caiu mais bomba no Laos do que caiu bomba na Europa durante a Segunda Guerra, né. Também o Laos, no final da década de 70, o Pathet Lao vai conseguir finalmente se tornar independente, né, mas muito mais próximo da esfera do Vietnã, como tradicionalmente o foi, né, enquanto o Khmer Rouge vai também capitanear uma revolução muito sui generis, muito específica, né, no Kampucheia, vai criar o Kampucheia Democrático, né, Kampucheia Democrático esse que vai acabar se aproximando mais da China, mas aí também já é muito mais uma questão de um conflito da China já na sua ruptura pós-soviética, com o Vietnã extremamente sobre a influência dos soviéticos, ou seja, o que a gente vê é uma grande colcha de retalhos, né, essa geopolítica gigantesca que tem um peso muito grande, né, da praxis, né, a prática se torna de fato o critério da verdade, e a gente vê que a verdade da Conferência de Bandung, essa ideia desse espírito que unia esses povos, ele era muito tênue, né, ele tinha um fio condutor que era muito tênue e por vezes ele era partido. Então, por mais que a conferência tenha no seu espírito, na sua ideia, e mesmo o movimento dos não alinhados, as conferências que vão ser organizadas dos não alinhados, em Belgrado, em Cário, Georgetown e outras, né, tenham esse espírito, na prática a gente vai ver que ela está brutalmente imiscuída dentro das contendas, das querelas e das vicissitudes do próprio conflito da Guerra Fria, né? Por fim, para fechar a minha fala, eu quero falar rapidamente de algumas questões historiográficas que são interessantes aos pesquisadores, né? É muito difícil a gente se colocar hoje em dia, né, no campo de pesquisa dos estudos, ou dos area studies, ou de um estudo de história social, ou do estudo, né, das relações internacionais, sem considerar todos os movimentos também, né, acadêmicos, culturais e de importância que surgiram depois para tentar compreender essa ordem mundial em constante mudança, né? Nesse caso, a gente tem correntes como o pós-colonialismo, né, onde o próprio termo pós-colonial vai ser, né, fruto de diversas disputas e contendas, né, e que eu particularmente acho que muitas vezes o pós-colonialismo sofre do mesmo problema que o primeiro panafricanismo e a primeira movimento da negritude sofreu, né, que é uma essencialização e uma idealização, né. Por outro lado, a gente tem, né, a queda do anticolonialismo como um mote de pesquisa historiográfica e acadêmica que vem voltando agora, né, que também foi muito fruto da queda da União Soviética e do bloco do socialismo, né. Nesse tempo também a ideia da decolonização e dos estudos decoloniais, né, principalmente na América Latina, ele vai surgir com grande força, enquanto na Índia, no subcontinente
indiano como um todo, vão subir também a ideia dos estudos subalternos, né? Então eu acho que é interessante também a gente abrir essa seara dentro da academia para a gente pensar esses diversos campos de estudo e pensar qual é o ferramental, né, que a nós melhor. Minha cachorra está louca aqui atrás, não sei o que ela está arrumando. Qual é o ferramental que melhor nos cabe para cada momento, né? Deixa eu só ver aqui. Não, ainda tem mais um tempo. Filha, senta. Então, assim, a Conferência de Bandung, ela foi extremamente importante por consolidar uma ideia que já era uma ideia que percorria esses circuitos políticos e intelectuais afroasiáticos desde há muito tempo e que permitiu também criar organismos, né, que permitissem que isso saísse simplesmente do campo das ideias, né? Dentre esses organismos, eu acho que um dos mais importantes foi o criado por Nasser no Egito, né? Que você tinha conferências constantes com grupos de mulheres, com grupos de jovens, né? Que fez com que houvesse, inclusive, uma exportação, né, desse panarabismo mais profundamente conceituado, né, e que vai beber de todas essas lutas anticoloniais, como, por exemplo, a Guerra da Argélia. A gente vê isso acontecendo nas contendas intelectuais que a gente tem, por exemplo, na Revolução Iraniana, que vai acontecer, né? Então, na Revolução Iraniana, a gente vai ter um campo de direita, né? Dentro desse campo de direita, a gente vai ter um campo mais ocidentalizado, um campo mais ligado às questões tradicionais da religiosidade, e também um campo de esquerda dentro da Revolução Iraniana, que é muito dependente do pensamento anticolonial e desse pensamento afroasiático que vai permear todo aquele mundo mental que vai ser criado e as circularidades que vão ser criadas, né, depois da Conferência de Bandung. Eu acho que toda e qualquer iniciativa dentro do campo, seja da historiografia, seja da RI, seja das ciências políticas do Brasil, para aprofundar, agudizar esses estudos e principalmente, mais do que trazer respostas, trazer perguntas para a gente, né, para a gente se apropriar do que foi feito e também para a gente pesquisar a partir das fontes primárias, é muito bem-vindo, e eu saúdo muito a iniciativa aqui do pessoal da Unipamp. Congratulo a todos aqui por terem feito esse webinar. Meu tempo se esgotou aqui agora, acho que está dentro do tempo certinho, agradeço muito e fico por aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade de estarem aqui conosco nessa tarde, né? Terem despendido um tempo das suas vidas para estarem aqui conosco. Eu fico muito feliz de poder ter a presença de vocês aqui. E agora nós vamos passar para um bloco de perguntas. Eu não sei se eu vou lançar a pergunta que nos foi enviada, e aí vocês podem debater entre si para responder. Acho que assim fica bom, né? A primeira pergunta ela foi enviada pela Ana Clara, e é a seguinte: a ruptura com a maior frente do socialismo representou uma direção comum no sentido ideológico dos países socialistas, ou sua colaboração nos não alinhados era motivada por objetivos mais diretos? Não sei quem gostaria de iniciar. Posso? Claro. Eu não estou conseguindo ler, então, assim, pelo que eu ouvi, se eu tiver entendido direito, Ana, você me fala, senão você faz a pergunta de novo e eu vou falar. Eu acho que um pouco de cada, né? A gente tem que entender como que se dá o desenvolvimento do campo soviético, principalmente depois da Segunda Guerra e depois do 20º Congresso, também como esse desenvolvimento vai se dar sobre o Khrushchev e depois sobre o Brezhnev, e também a gente tem que entender quais são as necessidades reais geopolíticas da realpolitik de cada um desses países, né? Esses países souberam, muitas das vezes, né, não foram sempre alinhamentos automáticos, então eles souberam também flertar, ora com um campo, ora com outro campo, para tentar conseguir aquilo que eram seus objetivos. A gente tem que entender que alguns destes países, eles eram players regionais, né? Eles eram países que regionalmente, que na sua macro-região eram países de grande importância e países que também tinham uma importância às vezes até global, né, no sentido dos próprios conflitos que estavam ali acontecendo por trás
da Guerra Fria, né? Então, por exemplo, assim, o Egito é um país que vai ser muito importante até para tornar o conflito do Oriente Médio um conflito brutalmente duro da Guerra Fria, né? A gente tem que lembrar que a questão de Suez, por exemplo, foi uma questão em que Estados Unidos e União Soviética estiveram do mesmo lado. 10 anos depois, as coisas já seriam bastante diferentes, né? Então, eu acho que esses países e os seus líderes, eles souberam também muitas vezes compreender as necessidades que eles tinham diante do seu próprio desenvolvimento, né? Da mesma forma, por exemplo, os alinhamentos, eles eram menos automáticos e menos totais do que muitas vezes nos mostram a realidade dos fatos, né? Então, assim, o simples fato de um país ser um país do leste europeu não significava também que ele estritamente manteria todas as suas relações ou faria tudo exatamente igual conforme o Pacto de Varsóvia, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem o Ceausescu na Romênia, que tem hora que entra, tem hora que não entra, né? A gente tem os países do leste europeu que são extremamente importantes nos contatos comerciais com a Coreia do Norte até a década de 90 para sua manutenção, né? A gente tem o Tito, que apesar de não estar ali, tem hora que está muito próximo e tem hora que refreia um pouco para manter também a sua soberania. Então, isso é uma análise que vai de caso a caso, né? Mas eu acho que envolve sempre esse jogo, né, entre a questão ideológica e a questão política mais dura. Posso falar também? Claro. Não, porque o João trouxe, acho que eu vou muito na onda do que o João falou, porque assim, também varia de acordo com, como eu posso dizer, nortes morais, parâmetros morais das elites políticas que tomaram o poder. Por exemplo, você pega o caso da Iugoslávia do Tito, há uma paranoia, uma obsessão com a paz. Então, quem pudesse oferecer paz, eles iam engajar. Então, se a União Soviética, porque os Balcãs, e a Iugoslávia especificamente, foram mais de 100 anos de guerras ininterruptas, praticamente, né? Em 13, antes da Primeira Guerra Mundial, começa a guerra nos Balcãs, né? Então, ali é uma obsessão com a paz. Cuba tem uma obsessão com a solidariedade internacional. Talvez a figura do Che Guevara seja importante, mas a tricontinental, OSPAAL, né, e que a gente vê isso até hoje, na verdade, com as brigadas de médico. Então, a obsessão da solidariedade. Mas com que a paz, por exemplo. A Albânia e a Coreia do Norte, eles realmente meio que não passam a paz na cabeça dessa elite. Eles sabem que é importante, diante das ofensivas imperialistas, não tem muito negócio, estar preparado para a guerra. A Albânia, de um jeito, tanto que rompe com o Pacto de Varsóvia, começa nos anos 60, mas em 68 ela sai do Pacto de Varsóvia, tipo, joga para ninguém, vai se alinhar mais à China, e a Coreia do Norte mantém um ousado programa militar até hoje. Ela sabe que ali a paz, né, tipo, é até interessante ver a Iugoslávia que buscava a paz, que fim teve a Iugoslávia, e a Coreia do Norte, dói no meu coração falar um pouco isso, mas é verdade, né? A Coreia do Norte que sabia como o imperialismo funciona na hora do vamos ver, como ela atuou também, né? Então eu acho que as elites que tomaram o poder nesses países, ela também vai ditar muito do que é pragmático. Eu acho que no final das contas quase todo mundo tenta sempre pragmatismo, mas o que é o pragmatismo varia de acordo com esses horizontes, essas perspectivas morais do que é o certo e do que é o errado, no final das contas. Mais ou menos isso. Muito obrigada. Agora vamos passar para mais uma. E é a seguinte. Os países da conferência que faziam desse movimento de não alinhados sentiam-se, de certa forma, colonizados também pela União Soviética? Posso responder também? Eu tô nessa inspiração. Claro. Assim, que é um assunto que toca no coração, aí fica até uma coisa meio de fã, né? Assim, primeiro que assim, nem todos os que fizeram parte da conferência de Bandung fizeram parte depois da conferência dos não alinhados. Por exemplo, até as professoras comentaram, China e Japão tiveram um papel importante em Bandung. Tanto que o Zhou Enlai, inclusive, ele quase morre indo para Bandung, né? Tem um atentado e entra no avião errado e mata o cara errado. E depois, nos não alinhados, acho que poucas coisas estão mais distantes do movimento dos não alinhados do que China e Japão. 6 anos depois, a coisa muda muito. Né? Paquistão e Índia estão em Bandung e o Paquistão depois vai se alinhando cada vez mais ao complexo anglo-americano de poder, no caso da Cento, né? que origina-se pelo Pacto de Bagdá. Então, isso é importante.
né? Não sei se está claro para todo mundo. Segunda, eu não sei como funciona essa ideia de colonização, porque nós esquecemos, sobretudo nós no Ocidente, sob influência americana, nós esquecemos que para, por exemplo, a Bulgária, para a Polônia, a União Soviética foram libertadores. Para a Hungria, né, a União Soviética perdeu 200 mil homens para libertar a Hungria. Né? Então, tipo, boa parte da população húngara sabia que a União Soviética era o libertador. Então tinha uma gratidão que eu não sei se a gente consegue aprender aqui da América Latina, olhando a essa distância, e com o passar do tempo, à medida que vai ter uma restauração reacionária nesses países, a Hungria, eu acho que é o grande exemplo com o Orbán, né, mas a essa desgraça reacionária, que arruína aqueles países, a gente esquece quando o povo... Eu fico imaginando, imagina você olhar um país que perde 200 mil pessoas para te salvar. Né? É isso que aconteceu. Então, eu não tenho certeza. A questão do Tito, e aí eu encerro, a questão do Tito é que a Iugoslávia não foi totalmente salva pelo Exército Vermelho. Né? Os partisans, que era a guerrilha do Tito, tirando Belgrado, que realmente a União Soviética foi bastante decisiva para tomar a capital, o resto do país, os partisans fizeram um bom serviço. Assim. Então, o Tito tinha uma autonomia, e o Stalin também meio que brincava ali com a Iugoslávia, com o Churchill, na hora de dividir a esfera de influência. Então, eu acho que o Tito não pensava em ser colônia, porque o Tito já estava em outro rolê, de autonomia mesmo. Ele não enxergava no Stalin a autoridade, ainda que houvesse também essa gratidão, mas não vê essa autoridade de obedecer. Por isso que ele rompe em 47, né? Então, eu não sei. Se eu pudesse apontar, eu suspeito que não. Eu suspeito que talvez, por exemplo, o governo do exílio na Polônia, ou melhor, o governo da Polônia no exílio em Londres, que permaneceu durante a Guerra Fria toda, né? Londres reconhecia o governo que estava lá na Polônia, né? Lá em Londres. Talvez ele achasse que a União Soviética estaria uma colonização. Quem quiser saber, se quer saber se o autor de uma matéria jornalística é reacionário, é quando ele fala ao Império Soviético, né? Que aí tenta fazer esse paralelismo. Então, se eu pudesse apostar, aqui é uma interpretação, eu suspeito que não. Tá. Posso complementar o Fábio? Claro, por partes, né? Primeiro, né? Só vou voltar no governo exilado polonês, que o governo exilado polonês é umas coisinhas sui generis à parte. Não tem como ficar mais nazista do que o governo exilado polonês. O governo exilado polonês na Polônia, ele fazia campanha aberta para os nazistas, campanha de rádio, campanha do próprio governo. Então, assim, inclusive durante a Segunda Guerra houveram diversos problemas que tiveram que ser lidados em conferência e em comunicação secreta entre o Roosevelt, o Churchill e o Stalin por causa do governo emigré polonês, né? Para além disso, pegando alguns outros exemplos, né, não é uma questão de colonialidade, de colonialismo, mas é uma questão de independência. Por exemplo, a Coreia do Norte. Muitas vezes as pessoas veem a Coreia do Norte como um satélite stalinista da União Soviética. Só fala isso quem desconhece brutalmente o básico da história da Coreia do Norte ou quem está abertamente dentro do campo ideológico dos Estados Unidos para tentar construir uma demonização. A Coreia do Norte, ela opta por não assinar o Pacto de Varšova, não ficar sob a esfera de influência, porque ela já estava sobre a esfera de influência de outros países indiretamente, basicamente desde o século XII, desde o Reino Goryeo, né? E era, desde o final do século XIX, uma guerra constante, desde a invasão do Império Japonês, mas antes disso também, sobre as últimas dinastias chinesas, a Coreia teve problemas terríveis da sua própria autonomia. Então a questão da autonomia para a Coreia era uma questão tão gigante quanto era para a Albânia, né? Que não é só a questão da guerra, é a questão da autonomia, a questão de eu poder traçar meu próprio destino em vez de ser um povo estrangeiro que vem e fala para mim o que é que eu vou fazer ou deixar de fazer. Então, nesse caso, a não adesão, ela tem muito mais a ver com essa questão de se buscar uma autonomia e não uma complementariedade, e não queria se buscar uma complementariedade porque as coisas podiam dar ruim em algum momento, né? Então, assim, no caso cubano, por exemplo,
né, houve uma necessidade física e material de complementariedade que se resolveu com a União Soviética. Houve proposta chinesa dessa complementariedade a Cuba. Cuba não aceitou, por quê? Porque Cuba fez o cálculo político de que talvez depois da transição pós-Mao as pessoas não consigam manter essa ajuda da forma que estão oferecendo. E na União Soviética a gente acredita que vai se manter mais tempo. Então, assim, a gente tem que entender também quais são as vicissitudes específicas de cada um desses povos, né? Lembrando que a autodeterminação dos povos, pela primeira vez na história, foi inscrita num papelzinho por Joseph Stalin como comissário das nacionalidades, né, que fez, junto com Vladimir Lenin, a lei que permitia a autodeterminação dos povos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com direito, inclusive, à secessão. Tanto que é esse direito à secessão que vai fazer com que a Finlândia vai se tornar independente, com que outras repúblicas abram mão de participar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, assim, eu particularmente, do que eu conheço dos meus estudos, não acho que isso seja uma questão de colonialismo. Porém, se não obstante, a partir da intervenção que se tem na Tchecoslováquia, e se tem uma intervenção na Tchecoslováquia, porque se tem uma tentativa de golpe na Tchecoslováquia, o discurso que é usado por parte dos países do movimento não alinhado, inclusive pelo Tito, para justificar as suas posições, é um discurso de, olha, eles estão do nosso lado combatendo o imperialismo ali, mas também estão entrando aqui, então às vezes eles são entrões demais, é melhor ficar de fora. Mas o às vezes são entrões demais ainda é muito diferente das potências imperialistas e coloniais, né? Para esses países, na época, você tinha essa ideia de que existe uma interferência externa de Moscou que talvez seja maior do que a que eu estou disposto a aceitar, mas existia essa ponderação, né? Não se há uma igualação, não se iguala as coisas no momento de falar assim, o Império Francês, que ainda existiu até 1980 e poucos, é exatamente igual à Rússia, né? Essa ideia de colocar as coisas juntas, que são antagônicas, como se iguais fossem, né, é uma ideia liberal da academia ocidental. Muito obrigada. Vamos passar, então, agora mais 2 perguntas para podermos conter o tempo, né? E aí a gente pode finalizar. Por que a China parece ter tanto protagonismo na conferência em si quando falamos dela, sendo que à época ela não possuía tanto poder econômico como hoje em dia? Isso se deu pela diplomacia? Bom, vou tentar responder. Mika, eu acho assim que o protagonismo da China na conferência se explica muito pela necessidade que ela tinha de se inserir dentro do sistema internacional, porque ela era rechaçada pela maioria, ela era considerada o rejeito, né? Como que a China, que era um país que os Estados Unidos e os países ocidentais tinham investido tanto, né, nas conferências internacionais durante a Segunda Guerra Mundial, o Chiang Kai-shek tinha sido convidado para ser um dos protagonistas da ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial, mesmo que a China não contasse nada na época da Segunda Guerra Mundial, né? Não tinha tanto peso para explicar a presença chinesa dentro da Conferência de Yalta, o Potsdam, etc. Então, a decepção da vitória comunista foi muito, muito marcante para os países do bloco capitalista. Então, a China apostou tudo, assim, né, grande parte da diplomacia, do trabalho diplomático na Conferência de Bandung, e o Zhou Enlai foi um cara muito, muito capaz, competente, né? A diferença de Mao Tse-tung, que era meio rude, assim, ele tinha dificuldade em se relacionar, né, com seus parceiros internacionais. De olhar, e era cara limpa, cara desenvolvida, aquela que tinha mais características, digamos, ocidentais, né, porque ele tinha estudado em Paris, etc., junto com
o Deng Xiaoping também, então tinha uma formação internacional mais desenvolvida. Então, apesar que ele não tinha poder econômico, mas ele tinha uma base da infraestrutura que estava sendo construída. Assim, a China não partiu do zero, a China de Mao Tse-tung, né, não partiu do zero. Os recursos primários, os recursos econômicos, a mão de obra, isso são poderios econômicos importantes. Não quer dizer porque não tem dinheiro, mas tu pode ter dinheiro e fracassar como foi a Espanha na época, no século XV, não quer dizer, né, ter dinheiro. Então, acho que foi o trabalho diplomático que Zhou Enlai fez, foi motivado justamente pela necessidade da China ser aceita. E aí as comunidades africanas, asiáticas, eram aquelas que compartilhavam o mesmo destino, a mesma experiência, né? Então, elas estavam mais dispostas a entender o que a China estava passando, né? Porque tu não consegue entender o outro se tu não tem a mesma experiência, é mais difícil, né? E ali eles tinham todos a mesma experiência. Então, ela acho que fez uma boa aposta. Posso? Vai lá, João. Pode ir, João, detona, depois eu falo. Não, o que eu ia falar é o seguinte, meu doutorado é sobre Argélia, eu trabalho com a obra de Frantz Fanon, e eu trabalho com o Frantz Fanon como leitor de Ho Chi Minh e de Mao Zedong, né, essa é a minha tese de doutorado. Né? E é impressionante a permeação do pensamento Mao Zedong, do Mao Zedong Zhejiang, né, no anticolonialismo africano, né? Então, assim, pós-Bandung, isso cresce ainda mais, né? Se a gente vê isso pela arte chinesa, a gente vê os pôsteres cada vez mais comuns, né, dos africanos segurando o livro vermelho e tudo mais, né? Mas isso não aconteceu só por meio dessa diplomacia cultural, isso também aconteceu por meio de várias outras iniciativas, como, por exemplo, os médicos chineses que muitas vezes iam para a África também, e esses médicos também levavam literatura. Então, assim, a permeação da literatura que sai das publishing houses de Pequim, né, e que chega até a África, a influência do maoísmo e do pensamento Mao Zedong, né, nessa época, pensamento Mao Zedong, né, nas revoluções anticoloniais africanas, ela é muito fácil de se perceber e de se mensurar. Né, tanto que isso vai atravessar o mundo e vai chegar nos Panteras Negras, né, mas assim, o exemplo da Revolução Argelina, ele é um exemplo muito claro disso, de como essa diplomacia cultural rendeu frutos muito bons e muito rapidamente. Era só para adicionar isso aí. Não, muito bom. E só para também dar uma... Eu gosto, sobretudo o pessoal da graduação, eu gosto dessa empatia com essas figuras históricas. Então eu gostaria de convidar quem está nos assistindo, imagine você lá em Bandung, em 55, e chega o Zhou Enlai, e simplesmente, quem é esse cara? É o cara que representa um dos maiores, pensando em termos de hard power, né? Um dos maiores países do mundo em termos territoriais, com vastíssimas reservas de recursos energéticos, sobretudo na Manchúria. Manchúria é essa que eles arregaçaram os japoneses. Os japoneses tinham um grande exército em Shantung, o exército de Shantung, lá na Manchúria. É óbvio que a União Soviética ajudou, mas eles arregaçaram a japonesada lá, tchau. Então, esse cara chega, expulsa o japonês, representando esse país que expulsa os japoneses, tem 4 anos de guerra civil, expulsa esse mito ocidental, que era o Chiang Kai-shek, tem lá as conferências de Teherã, do Cairo, né, e todo lá no lugar do Stalin, todo o pimpão, esse cara vai pro asilo numa ilhinha, ainda se fosse para Hainan, que é maior, mas vai ainda para menorzinha, que é Taiwan, durante muito tempo sob influência japonesa e tal. Então, a maior população do mundo, sobretudo depois que há a fragmentação, se houvesse ainda Índia, Paquistão e Bangladesh junto, é uma coisa, mas depois da partição do Raj britânico, é o país de maior população do mundo, e com esse exército que não dá só uma sova nos nacionalistas do Chiang Kai-shek, como depois vai participar na Coreia, acabou de acabar a guerra da Coreia, eles vão lá e dão um show. Então, que país é esse? É um país novo, com um sistema novo, né, um socialismo novo, que deu um pau nos ex-colonos, depois deu um pau no representante do Ocidente, depois ainda foi lá nos vizinhos ajudar, dar porrada, e que, então eu fico imaginando que qualquer um queria sentar junto com esse cara. Eu queria sentar na mesa, tipo, me fala o que vocês estão fazendo lá. E a história toda, na verdade, não só os 4 anos de guerra civil, mas imagina ouvir dele o que foi a Grande Marcha, né? Para você que é alguém que está na Argélia, na Tunísia, tentando se libertar, você falou, os caras na China fizeram essa parada aí.
Então, eu acho que isso é muito, muito fascinante. Eu acho que deve ter sido fascinante, né? Sobretudo fascinante. Muito obrigada. Eu achei interessante que tu trouxe, né, a ideia. Se imaginem na conferência, é exatamente isso que a gente quer trazer com o evento, né? Vocês se imaginarem e acenderem em vocês essa vontade de estar na conferência de Bandung para delegarmos na nossa simulação, né? Então, vamos para a última pergunta. É a pergunta do Matheus Santos Lima, e ela é uma pergunta mais grandinha, ela está dividida em 2 comentários. Então, eu vou tentar ler aqui para vocês. A tentativa do pan-arabismo e pan-africanismo se referenciam a uma ação pragmática e consistente frente ao sistema internacional. Entretanto, tiveram seus limites em aspectos culturais e principalmente religiosos. Hoje seria perceptível a influência desse período de construção da identidade, considerando as relações assimétricas, principalmente com a China? Então, é difícil, uma pergunta complexa, né? Que se minha cachorra permitir, eu juro que eu vou tentar responder um pedaço. O que acontece é o seguinte, né? A gente tem que entender que mais até no panafricanismo, mas no panarabismo também, a gente usa este guarda-chuva conceitual de panafricanismo, esse guarda-chuva conceitual de panarabismo, mas são pan-africanismos e pan-arabismos, com lutas internas muito grandes entre seus grupos, com diferenças políticas e ideológicas muito grandes entre seus grupos, e também com diferenças religiosas muito importantes entre seus grupos, né? No caso do panafricanismo, ficava muito claro, né, a distensão entre um grupo muito mais à direita e um grupo mais à esquerda, e os limites que isso causou no próprio programa do panafricanismo como um todo, né? No panarabismo também a gente tinha projetos conflitantes, e a gente tinha projetos conflitantes de players regionais que às vezes batiam entre si, e às vezes também de vizinhos de fronteiriços menores que tinham problemas diretos um com o outro, problemas sucessórios, inclusive, né? Então, assim, a gente colocar no mesmo barco, né, do Egito à Casa Saúde, ao que era o Irã ocidentalizado da época, e posteriormente o Irã revolucionário, e a Jordânia, e a Síria, e tudo mais, e a Palestina com seus movimentos, alguns mais à direita, outros já bastante revolucionários, como foi, olha, no começo. Então, assim, isso era um grande guarda-chuva que cabia todo mundo. Da mesma forma, se a gente for pensar no panafricanismo, você tinha de um lado uma Argélia buscando, né, uma revolução, construção do seu socialismo com suas próprias características, mas uma construção socialista, e do outro lado a Costa do Marfim, que era basicamente o representante dos interesses do Império Francês dentro da África, né? Então, assim, isso tudo a gente tem que considerar para a gente entender que o guarda-chuva teórico que a gente usa de panafricanismo e de panarabismo, ele precisa de ser matizado quando a gente vai partir para as análises de caso, para as análises da prática, como ela se deu, né? A segunda coisa que a gente tem que entender, né, é como se dão as relações de África com China hoje e como se deram as relações de África com China no passado, né? Por mais que se tente muitas vezes vender a ideia de um revival, né, do que foi o espírito de Bandung, o espírito do afroasiatismo da década de 60 e 70, é uma ordem global completamente diferente à ordem global que surge, né, no final dos anos 90, a ordem global que vai surgir 20 anos depois, quando o domínio americano, que se queria e se pretendia o final da história eterna e que duraria sécula seculorum, não dura 20 anos e se surge uma nova ordem multipolar. A ordem multipolar é essa, onde a China já não entra mais como esse pária do sistema que estava buscando uma inserção diplomática, mas entra como a maior potência econômica do mundo, que também vem buscando, para além, né, dessa cooperação chinesa, que é muito diferente do que são os acordos com as potências capitalistas, a gente tem sempre que matizar isso, mas que tem sim uma preocupação geopolítica e militar, né, e que tem uma preocupação geopolítica de recursos, né? Então eu acho que a gente tem que matizar tanto o que é panarabismo e o que é panafricanismo, bem como entender
qual inserção histórica que a gente está falando, né, dessas possíveis relações com a China, né? Aí nessa questão dessa construção de identidades, dessa idealização, dessa essencialização, isso é um problema que foi muito criticado internamente, tanto no panarabismo como no pan-africanismo, principalmente no pan-africanismo. Os grandes revolucionários que deixaram grandes obras, né, que conduziram as revoluções de seus países, Kwame Nkrumah, Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Fanon, enfim, Sankara, entre outros, vários deles escreveram sobre essa ideia de essa África essencializada e tal, que era muitas vezes usada, né, para uma construção de uma identidade que era falsa, que tinha um liame ali, que era um liame também de dominação. Da mesma forma, né, a gente tem escritores, por exemplo, da Revolução Iraniana, que vão questionar até que ponto a essencialização da religião muçulmana, né, como esse fulcro de somos todos árabes, também não esconde em si mesma uma dominação que é uma dominação de outro tipo, né, que é a dominação das elites, que às vezes perderam muito com o colonialismo e que se tornam agora elas a burguesia compradora, ela a elite local, para usar, né, dessa essencialização, dessa idealização nessa construção. Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre esses três eixos para a gente, né, poder pensar o que vai ser as relações atuais. Eu queria dar uma palpitada também, porque acho que o João mandou muito bem, mas assim, é interessante pensar mesmo, gente, quem está nos ouvindo, os pan-arabismos e os pan-africanismos. Eu acho que existe um elo, que é o nasserismo, né, o Nasser, que tem até um símbolo, né, que é um círculo dourado, que é o passado egípcio antigo, um círculo negro, que é o pan-africanismo, e um círculo verde, que é o pan-arabismo. E o Nasser, ele vai levar o pan-arabismo ao extremo de criar um país novo, com a Síria, que é a República Árabe Unida, né? Inclusive em 61, quando tem a conferência de Belgrado, não existe Egito nem Síria, existe a República Árabe Unida. E por que eu falo desses pan-arabismos e pan-africanismos? Porque essas matizes, o imperialismo, especialmente os Estados Unidos, vai usar para sabotar. Em 62, a República Árabe Unida acaba num golpe, que na verdade, em Damasco, que o Nasser deixa de boa. Que depois a família do Assad, em 69, vai tentar recuperar, mas é uma coisa esquisita. Mas é interessante, por exemplo, observar a semelhança das bandeiras de Síria, Egito, Iraque e Iêmen, porque havia esse processo, esse desejo pan-árabe nesses quatro países, inclusive que Israel era um problemão no meio ali, né? Meio que até hoje. Então, existe... esses movimentos do terceiro mundo são muito suscetíveis, nas suas nuances, a ataques do imperialismo. E no caso do pan-africanismo, na preparação entre a Conferência de Belgrado, entre a Conferência de Bandung e a Conferência de Belgrado, tem duas outras conferências que eu conheci pouquíssimas coisas, tanto que eu só ouvi de orelha, que é o grupo de Casablanca e o grupo da Monróvia, que na verdade a gente consegue, o da Casablanca é a galera mais da hora, né, tipo a galera mais engajada, e o da Monróvia é esse pessoal da Costa do Marfim. Acho que a Costa do Marfim é sempre um bom exemplo, porque eles mantiveram o nome colonial, né? Tipo, é um absurdo isso. Mas pegar aqueles países ali que usam o franco centro-africano, né? Que tem suas reservas em Paris até hoje. A França não tem suas reservas em Paris, mas o pessoal do franco centro-africano tem. Então, observe, desde esse pan-africanismo, você tem o grupo da Monróvia, que é mais alinhado aos Estados Unidos, e o de Casablanca, que até mesmo Marrocos tinha uma monarquia, ele tinha um pensamento mais arejado que a Costa do Marfim, por exemplo. E o Nkrumah, eu acho que é um dos caras mais... quando eu falei que os não alinhados têm um quarteto fantástico, mas alguns consideram um quinteto, e seria o Nkrumah. Esse cara, ele é muito... Eu acho que não dá para entender o século XX sem entender esse cara, a experiência de Gana e a experiência do Congo, que o Patrice Lumumba morre daquele jeito infame, né? Mas eu acho que é muito importante a gente ter esse pan-africanismo antes desse pan-africanismo bem mais socialista do Agostinho Neto, do Sankara, que é mais comunistão. O Nkrumah não era assim, tanto que está lá nos não alinhados, fazendo todo um, né? Então eu acho muito importante quem puder continuar pesquisando o bruto, mas também os nuances desses dois grandes movimentos. Eles são chave para o século XX, especialmente para nós, do terceiro mundo. Eles são espelhos muito, muito vivos para nós. Queria deixar isso bastante marcado, porque é uma necessidade que eu tenho mesmo de dizer. Então,
muito obrigada mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de estarem aqui conosco. Espero que nós tenhamos atingido o nosso objetivo, né, que é acender no corpo discente essa vontade de estar simulando, de estar debatendo esse tema, né? Então, muito obrigada a todos. Tenho certeza que todos gostaram, foi um belíssimo evento, as explanações foram incríveis e fica aqui o meu muito obrigada a vocês e a organização do evento também, que está aqui junto comigo. Muito obrigada a todos. Obrigado. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20, a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde